Meditação bíblica está em Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 15. Diz assim: Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. E José lhe disse: Não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então nós já bem conhecemos a história de José. Estou lendo aqui o último capítulo do livro de Gênesis. E uma meditação para nós hoje quer dizer sobre suportar e superar. Suportar e superar. São coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada nessa terra. Porque são muitas e muitas situações que nós podemos enfrentar e que, na verdade, nós enfrentamos diariamente. Situações essas que nós não podemos fugir. Geralmente, quem tenta fugir, quem faz isso, se dá mais mal ainda do que está suportando uma situação que está achando que está ruim. Mas não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer agora. Mas, resumindo, é melhor suportar do que fugir de uma situação. É melhor decidir superar, vivendo aquele momento, do que a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, querer tomar alguma decisão precipitada, querer fazer algo que nós sabemos muito bem não ser o certo, mas devido à situação do momento, nós queremos de fato fazer algo. José poderia ter pensado isso diversas vezes, em várias situações que ele passou, ele poderia ter se vingado, poderia ter se revoltado, poderia ter sido uma outra pessoa com personalidade totalmente destruída, devido àquilo que aconteceu com ele, com seus próprios irmãos, sua própria família. Poderia ter se tornado uma pessoa agressiva, uma pessoa pessimista, uma pessoa maldosa, mas não. José era um homem temente a Deus, José é um homem de exemplo, José é um homem de fé, sofreu sim, mas ele suportou e superou. Nós vemos dentro aqui, desse versículo, nós lemos, já de resumo dessa história, que os irmãos dele já estavam ali agora até temerosos, né? Porque seus pais já haviam morrido, assim, agora quem sabe José se revela, se volta contra nós. Mas nós vemos ali que eles chegaram com aquele pedido de perdão e José, como homem de Deus, falando, estou eu no lugar de Deus, para que pudessem julgar aqueles que fizeram mal para ele. Mas o próprio José falou, e é verdade, que tudo aquilo ali Deus convergiu, Deus tornou tudo aquilo em bem, não só para ele, mas para toda a família, para toda aquela situação. Deus ele operou de maneira grandiosa.
Porque um homem foi temente a Deus, um homem aprendeu a suportar e passou aquelas dores, aquelas situações que, sim, olhando com o olhar humano, olhando com o olhar da lógica, né, nosso coração, realmente nós vemos assim, não, eu não suporto isso. É o que as pessoas dizem, né? Mas com o poder do Espírito Santo de Deus, com a graça do Senhor, com o temor a Deus, Deus pode fazer algo que só Ele pode fazer. Que na verdade é o próprio Deus mesmo que faz isso. É o só amor de Deus. É algo assim que é incompreensível para um homem comum, para um homem natural. Somente quem busca ser espiritual, e esse ser espiritual é o seguir pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é espírito de vida. Esse ser espiritual é buscar realmente a presença do Espírito Santo de Deus, estar continuamente diante do Senhor. Esse sim vai ter a condição de suportar muitas situações difíceis, sim, sim, são difíceis, são tristes, são situações dolorosas, muito. Mas esse vai ter a condição de suportar e superar esses momentos para glorificar o nome do Senhor e para que, sim, venha ter um movimento do poder de Deus no cenário de destruição, no cenário de derrota, no cenário de tristeza, quem sabe no cenário de opressão. Jesus ele vem e liberta, Jesus ele vem e transforma, Jesus ele vem e faz algo novo, mas é necessário que nós nos coloquemos na posição diante de Deus, daqueles que, Senhor, contigo eu vou perseverar fiel, contigo eu vou perseverar no propósito, contigo eu vou perseverar na palavra. Nós vimos que José, ele logo ali expressou ali o propósito de Deus, que o Senhor já havia falado com ele lá antes. Deus já tinha mostrado como seria. Lógico que o caminho Deus não mostrou para José como que seria, como ele chegaria, que Deus havia já escolhido para esse momento, qual que ele bem disse, né? Para conservar a vida de um povo. O propósito que Deus separou José foi para conservar a vida deles, a família deles e de todo um povo. Então ali era o propósito de Deus, mas José ele não sabia o processo. José ele não sabia que ele passaria por tudo, mas ele ali logo depois entendeu, né? E falou, não, que isso. Deus tornou em bem para fazer o que está se vendo nesse dia. Foi tudo permissão de Deus, foi tudo Deus conduzindo a José. Foi a mão de Deus levando José. Às vezes nós não entendemos os meios, os caminhos. Tem coisas que realmente nós não escolhemos para a nossa vida, vai surgindo no meio do caminho. E isso eu digo não quando nós estamos fora da palavra, andando de qualquer maneira. Isso aí nós vamos realmente sofrer consequências. Mas agora, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos com propósito diante de Deus, mesmo assim somos falhos, eu sei, mas quando nós estamos com a decisão no nosso coração de honrar a Deus, de buscar o Senhor Jesus, de estar diante da palavra do Senhor, não quer dizer que vai dar tudo certo. Não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Nós vamos passar um processo, vamos passar situações. Sei que cada um que vai contar é realmente é verdade. É isso mesmo. Mas nós, de alguma forma, nós vimos Deus. E se nós não enxergarmos no momento lá na frente, nós vamos dizer como José, é isso que se vê nesse dia aqui, é para isso que Deus me separou, foi por isso que eu passei essa situação, é o que se vê nesse dia. Às vezes nós não vemos, durante o tempo que nós estamos passando, o processo, não sabemos lá na frente, nós não sabemos o propósito do Senhor, nós não conseguimos enxergar. Mas agora José falou, olha que olha, cheguei aqui para conservar vocês também. Não foi só para meu benefício, não foi só para eu me engrandecer, não foi para ter meu nome aqui, não. É para que pudesse conservar as nossas vidas.
Deus tem propósito além de uma visão humana. Porque os irmãos de José se levantou contra ele, porque falou assim, não, ele está querendo se engrandecer, ele está querendo ser maior, ter um nome acima, sendo que ele nem é o mais velho, está querendo sobrepor sobre nós, achando que era uma causa pessoal, achando que era uma causa única, era ele se engrandecendo. Não, mas não era nada disso. A visão de Deus é além, a visão de Deus é para alcançar vidas, e muitas vidas. Não era uma causa pessoal somente para que José pudesse agradecer, o que eles entendiam era isso. Por isso que se levantava. Porque quando o homem se volta para si mesmo, para o seu egoísmo, né? Quando só pensa em si, é desse jeito. Aí não pensa no bem do outro, não pensa no bem comum, coletivo, não. Aí gera brigas, aí gera desconfortos, né, desunião, separações, porque está pensando somente em si, somente no seu benefício, somente no seu bem, somente em se engrandecer, em se impor sobre outra pessoa, que ele que diz, ela quem diz, mas agora nós vimos pela palavra do Senhor, aleluia, o ensinamento, que os propósitos de Deus não são como os do homem, que só leva a cada um pensar em si mesmo, não, não. O propósito de Deus é para alcançar vidas. É um Deus quer glorificar o nome dele, onde o propósito dele é louvar, engrandecer ao Deus Todo-Poderoso e buscar o seu reino e viver essa justiça, e viver essa bondade, e viver o seu amor, e viver a pureza, e isso expresso em toda a nossa maneira de viver, em todas as áreas da nossa vida. Nós não estamos ali para viver para nós mesmos, não. O próprio Jesus disse, ei, o próprio Senhor Jesus mesmo nos chamou para essa vida. Se nós não vivemos para nós mesmos, não, nós vivemos para o Senhor. E quando nós vivemos para Deus, nós alcançamos pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos visão de que aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós não tem a ver conosco. Não tem nada a ver com o nosso nome, com a nossa posição, com aquilo que é nosso. Não. Nós sabemos muito bem tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, tudo que Deus ele faz em nós é para que outras pessoas vejam a glória de Deus e seja alcançada também. Deus quer dar essa visão para que possamos viver o propósito dele. Para que possamos viver o propósito dele aqui nessa terra. E isso pode ser nossa família, em ministérios, sociedade, em todo lugar. A visão é salvar um povo, é conservar um povo, é conservar a união, é conservar, é manter a paz, é manter a alegria, é manter a harmonia, é manter isso. E se perdeu, vai ser restaurada. E se tem, vai ser mantido pelo propósito de Deus, pela graça do Divino Espírito Santo, Senhor. Mas isso vai depender da nossa postura, vai depender do nosso coração se entregue ao Senhor, vai depender da nossa dedicação a Deus, como José fez. Então ele disse, ei, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Por que falou segundo o coração deles? Porque no coração deles eles queriam realmente ser preservados. No coração deles eles sentiam, não, eu sei, nós fizemos mal, mas por favor, nos poupe. No coração deles estava ali, eles queriam serem, assim, claro, conservados. A vida deles, eles queriam que José desse uma chance para eles. E José falou para ele, segundo o coração deles. E ali houve aquela restauração, houve aquela cura, houve aquele mover da presença do Espírito Santo, o propósito de Deus se cumprindo, que Deus havia falado, estava se cumprindo ali, porque ele foi temente à voz de Deus e deixou o Espírito Santo de Deus no controle da vida dele. Então assim somos nós. Precisamos suportar e superar. Suportar os momentos que nós precisamos, pela graça do Espírito Santo, pelo amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sim, precisamos viver esse amor de verdade,
e nós suportaremos e superaremos momentos ao qual virarão testemunho para a glória de Deus. Será um testemunho para louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não desista, não faça dessa forma, não abandone, não se desespere, não, suporte, supere. Virará testemunho para a glória de Deus, assim como aqueles testemunhos que você já tem. Você já tem um testemunho, então terá mais. Enquanto nós estamos na terra, que nós precisamos perseverar, orando, buscando, atendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus vai conservar as nossas vidas na sua presença. E aqui estão ao nosso redor, para a glória e honra do nome dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio no poder do Espírito Santo. Amém.